E continua o impasse sobre os contratos e o pagamento de salários para os professores interinos da rede estadual de ensino de Mato Grosso. Vale lembrar que, por conta da pandemia do novo coronavírus, o governo do estado também adiou o retorno às aulas. E é para falar sobre esses assuntos que está ao vivo aqui no estúdio paralelo do Jornal do Meio-Dia, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Educação de Mato Grosso, presidente do Sintep, Valdeir Pereira. Boa tarde, presidente. Bom dia, boa tarde, Lúcio, e boa tarde também aos telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Presidente, se arrastando demais aí essa solução para os professores interinos que continuam ainda sem contrato, não é mesmo? Exatamente. Esse é o sentimento de quem está lá na ponta. A última reunião que tivemos com o secretário da Casa Civil há praticamente 3 semanas e até agora nenhuma solução. E aí a gente tem que deixar bem claro que quem está lá na ponta e precisa e está passando por necessidade, cada dia, cada hora que passa é uma angústia a mais e o governo apático para tentar resolver esse problema que atinge centenas, milhares de famílias aqui do estado de Mato Grosso. Presidente, o senhor falou em centenas, aí milhares, agora qual o número exato aí dos professores interinos que estão sem contrato e enfrentando, como o senhor falou aí, esse mar de dificuldades? Lúcio, são 2 situações. Primeiro, em relação ao número de contrato, é em torno de 6 a 8 mil contratos. Agora, o que o governo está considerando nos números que ele está divulgando seria apenas aquelas pessoas que seriam contratadas no primeiro momento, que é em torno de 2.500 pessoas. Mas esse número é muito superior a isso, porque quando inicia o ano letivo é feito as outras organizações, que é a pessoa que sai para a qualificação, então esse número é bem superior ao que o governo está divulgando. Então, passaria aí de contrato mesmo em torno de 6 a 8 mil. Agora, presidente, e teve também uma outra medida, não é? Essa aí já aprovada lá pela Assembleia Legislativa, que era uma espécie assim de um auxílio emergencial para esses professores interinos que ainda continuam sem contrato. Esse auxílio aí vai ser pago, não vão pagar? Como é que está isso hoje? Então, na última conversa com o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, ele disse de que o governo iria vetar esse projeto. Como o governo tem 30 dias para se posicionar se veta ou se sanciona esse projeto, ele ainda está dentro do prazo, e a gente está na expectativa. É uma situação que não pode ficar muito tempo protelando, porque as pessoas estão passando fome, necessidade. Então, se o governo vai vetar, mas qual será a outra medida? É o questionamento que a categoria tem feito, o sindicato tem feito, e essa semana buscaremos aí o presidente da Assembleia Legislativa, ver se tem uma outra alternativa, uma outra solução. O que nós temos de concreto nesse momento é que o governo age de uma forma lenta para resolver um problema de pessoas que estão passando necessidade, professores, trabalhadores da educação que não têm o que comer e que nesse momento, tanto o auxílio emergencial como a contratação, que é a saída ideal e necessária nesse momento, resolveria. A justificativa do governo para não resolver a contratação aí dos professores interinos era uma justificativa de ordem legal. Esse problema aí já foi superado, não foi? Foi superado. Esse problema, desde o início, nós apontamos de que não havia nenhum impedimento para o governo fazer a contratação dos servidores. O que faltou é vontade política do governador Mauro Mendes e agora tem o posicionamento da Assembleia Legislativa. Como que ele vai sofrer improbidade administrativa se quem aprova as contas é a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e ela quem aponta para o governo a necessidade de... teve também uma liberação... o TCE e o MP também se posicionaram. O Ministério Público já se posicionou também. Sim, se posicionou. Presidente, uma outra questão aí. Nós divulgamos aqui agora há pouco um estudo, né? Um levantamento da Universidade Federal de Mato Grosso, apontando aí, fazendo uma projeção de que o pico da pandemia do coronavírus aqui no estado deve ocorrer até o início de setembro. Estima-se aí o surgimento aí total, né? Superior a 300 mil casos. Aí a pergunta é a seguinte: e a volta às aulas?
Quando é que retornam as aulas em Mato Grosso? Só deve retornar quando as autoridades sanitárias infectológicas disserem que há toda a segurança e o governo do estado tomar todas as medidas para que as pessoas possam voltar com segurança para a escola e não serem infectadas e ser a escola um ambiente que possa transmitir ainda mais o número de vírus no estado de Mato Grosso. Confirmando-se essa previsão aí desse estudo da Universidade Federal de Mato Grosso, as aulas então podem não retornar antes do mês de setembro. Exatamente. Antes do mês de setembro, pela projeção, não retornaria às aulas aqui do estado de Mato Grosso. E aí, o senhor falou em medidas preventivas, né? Que devem ser tomadas quando se decidir pelo retorno às aulas. Quais são as principais medidas aí nesse aspecto? A principal delas é o distanciamento, né? Na sala de aula, hoje, não tem como você ter o distanciamento mínimo. As outras medidas de segurança, que é o fornecimento de equipamentos de proteção individual aos estudantes e aos trabalhadores da educação, e até mesmo a rotina da limpeza das unidades escolares com produtos específicos que dessem conta de não contaminar. Há poucos dias, viu, Lúcio, se permite, há poucos dias estive numa unidade aqui de saúde aqui da capital, entrou um paciente que foi diagnosticado com Covid, logo em seguida foi feito todo um procedimento de descontaminação do ambiente. E na escola precisa ser pensado nesse tipo de medida com uma rotina maior, que nós estamos falando aí de um número de praticamente 400 mil estudantes aqui da rede, praticamente 300 mil estudantes da rede estadual, e que somando com as redes municipais aí praticamente 800 mil. Se não existirem essas condições aí preventivas, não tem como retornar às aulas. Em resumo, é isso. Em resumo, é isso. E é esse o trabalho que a comissão da Assembleia Legislativa, o qual nós estamos participando, com diversos segmentos, tem se debruçado. Agora nós precisamos que o governo demonstre de forma mais efetiva quais são as medidas. Não dá para pensar nesse momento de economicismo, você economiza financeiramente, mas você coloca em sacrifício vida de pessoas. Presidente, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós que agradecemos e estamos à disposição, Lúcio, e parabéns aí pelo jornalismo da Vila Real. Muito obrigado.